Bom dia, Joana. Bom dia, Viviane. Sejam todas Bom bem-vindas. dia, professor. Obrigada, seja bem-vindo também. Obrigado. Pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia a todos vocês. Hoje, dia 5 do 10 de 2022, vamos dar início aqui, então, à nossa última aula de informática. Então, hoje a gente já encerra o módulo de informática. Pode falar, Joana. Eu enviei minha atividade ontem, deu certo? Vou verificar. Ontem foi meio corrido, ontem à tarde. Minha esposa passou mal, teve que ir ao hospital e inclusive ela está internada. E aí eu não tive tempo, porque aí eu tive que estar com ela, depois eu tive que voltar para cuidar dos nossos filhos aqui, foi meio corrido, aí eu não consegui dar uma verificada, mas eu vou dar uma olhada agora pela manhã e te dou um retorno. Ok, professor, obrigado. Melhoras para sua esposa. Obrigado. Bom, pessoal, hoje nós estamos encerrando o módulo de informática. E eu gostaria de saber de vocês, né, se tem alguma dúvida na questão do Excel, na questão do Word, que são assim as partes mais importantes, né, para quem já tem um certo conhecimento aí com o computador. As partes mais importantes aqui seria trabalhar com Word e Excel, que assim são programas essenciais para quem vai exercer a função como auxiliar administrativo. Então, se vocês têm alguma dúvida que ficou pendente assim, de repente, eu vou fazer um pouquinho aqui, eu vou trazer para vocês novamente aqui um pouquinho do Word para a gente reforçar. Mas se tem alguma dúvida em alguma parte, em alguma ferramenta, né, vocês podem estar aí fazendo suas perguntas que a gente vai tentar trazer todas as respostas para vocês. Bom dia, Natália. Bom dia, Thaís. Amanhã a gente já vai dar início aqui ao módulo de relacionamento interpessoal. Relacionamento interpessoal é uma matéria muito boa. Acredito eu que vocês vão gostar muito. Bom, pessoal, eu abri aqui essa apostila para a gente poder, né, aprender um pouco aqui sobre ela. A gente vai falar um pouquinho aqui do Word, mais um pouquinho, né, fazer uma aula aqui de reforço. Thaís, você está com o seu microfone aberto. Se você puder fechar, por favor. Ótimo. Bom, pessoal, vamos aqui então fazer aqui. Vamos lembrar, né, um pouquinho do que nós estudamos aqui no Word. Essa planilha aqui já está, né, formatada, mas eu vou estar passando para vocês novamente. Por exemplo, nós temos o título aqui Empreendedorismo. E eu quero centralizar, nós temos aqui a forma de centralizar ele, né? Temos essas ferramentas aqui na caixa de ferramentas. Na parte superior vocês podem ver. Nós temos o alinhamento para esquerda, para direita, centralizado e justificado. Geralmente, né, um título a gente pode colocar ele aqui centralizado. Nós falamos também das ferramentas de fazer a formatação aqui. Digamos que eu quero colocar o parágrafo, né? Muita gente tem dúvida na questão do parágrafo. Se eu quero colocar o parágrafo nas
primeiras linhas dessa planilha. Então eu vou selecionar aqui as primeiras linhas de todas as primeiras linhas aqui é onde eu quero colocar o meu parágrafo. Vou selecionar só um pouco, não precisa selecionar a linha inteira. Um pouco aqui que eu selecionar. Para selecionar a primeira linha, você vai... Selecionou a primeira lá, na segunda você aperta Shift e segura. Aí você continua segurando o Shift. E aí você clica com o botão do lado esquerdo do mouse, segura e arrasta. Aí você vai colocando, né? Aqui você vai selecionando as linhas que você quer colocar. Parágrafo. Solta Shift, desce a barra de rolagem. Aperta Shift novamente, segura com o botão esquerdo do mouse e vai clicando. Se você der um clique também, ele vai funcionar, não precisa arrastar. Aperta Shift aqui. Pronto. Imagine que você já fez todas os locais que você quer colocar o parágrafo, né? Eu já fiz aqui as seleções. Não vou fazer em toda a planilha, porque não é o caso. Vocês precisam aprender a colocar o parágrafo. Então, a gente vai agora, depois que a gente selecionou onde a gente quer colocar o parágrafo, a gente vai abrir aqui a caixa de diálogo onde está escrito aqui, ó, parágrafo. Geralmente ele está aqui na página inicial. Então tá aqui o parágrafo, vamos abrir a setinha que tem aqui no cantinho inferior do lado direito. E aqui aparece, né, uma caixa de diálogo. Como vocês podem ver, os espaçamentos aqui está PT6. Geralmente, toda planilha que vocês forem formatar, isso aqui, ó, vocês podem colocar PT0. Tudo, PT0, certo? O espaçamento aqui a gente não vai mexer. Nele está o espaçamento simples. Aqui está recuo, a gente não vai fazer recuo. E a parte aqui... Aqui é o espaçamento entre linhas, a gente também não vai mexer, né? A gente vai deixar ele aqui simples. Aqui, primeira linha. E aqui já aparece, né, 1,25 centímetros. Aqui no caso é o tamanho do parágrafo, né? Se você vai querer um parágrafo de 1,25, se você vai querer um parágrafo maior, geralmente ele já dá 1,25 porque já é um tamanho padrão. Então você só vai clicar OK agora. Já teremos aqui então todas as linhas já aparecem com parágrafo, certo? Já estão todas com parágrafo. Bom, agora nós vamos fazer aquela formatação que eu falei para vocês, né? Sempre importante selecionar, vou selecionar tudo não, porque tem muita coisa aqui, vou selecionar um pouco só. Seleciona toda a planilha, né, para fazer a formatação da fonte, qual que seria a fonte que nós gostaríamos de colocar nessa planilha. Então nós temos aqui várias fontes, né, que você pode aí estar utilizando. As mais comuns é Arial ou Times New Roman, que são aí as recomendadas pelas normas da ABNT. Vamos colocar Arial. Nós temos o tamanho da fonte. Então nós temos aqui essa caixa de diálogo, onde a gente consegue colocar o tamanho da fonte, né? A gente vai querer uma letra maior, uma letra menor. Na regra geral, nós utilizamos o tamanho 12, que também é o recomendado pelas normas da ABNT. É um tamanho padrão, a gente consegue fazer uma leitura boa. Você pode estar utilizando isso aqui em contratos de compra e venda, você pode estar utilizando em ofício e vai dar certo. Bom, então nós formatamos aqui, né, a fonte.
Eu tirei a seleção do texto antes de concluir aqui o que eu queria. Bom, com o texto ainda selecionado, após você fazer a formatação da fonte, você pode vir aqui e colocar o texto para a esquerda. Você pode colocar o texto aqui então para a direita, pode centralizar o texto, mas pode observar que não fica legal se a gente centralizar o texto. Fica, tá vendo aqui nas margens? Fica um pouco para lá, um pouco para cá, um pouco para lá, um pouco para... Não fica legal, né, pessoal? Se a gente jogar aqui tudo para a esquerda também, não fica legal. Pode observar que a margem aqui no final fica um texto mais para frente, outro mais para trás, um mais para frente, outro mais para trás. Olha que não fica legal. Então a gente coloca justificado. Oh, que maravilha! Agora sim a gente tem um alinhamento aqui perfeito às margens do texto. Isso aqui, gente, é muito útil, tá? Principalmente se vocês forem aí desenvolver trabalhos acadêmicos, fazer contratos, a gente vai utilizar justificado, certo? Bom, então a gente conseguiu aqui colocar o parágrafo, a gente conseguiu trabalhar na fonte, tamanho da fonte, a gente escolheu uma fonte, a gente colocou o parágrafo, a gente justificou o texto. Bom, então nós já fizemos as partes aqui, posso dizer que mais importantes, do texto, que é a formatação em si dele. Então, todo o texto que vocês forem trabalhar, observem, tá pessoal? Porque, por exemplo, eu, eu salvei isso aqui agora, tá? De repente, eu envio isso aqui por e-mail. Quando a pessoa for abrir isso aqui lá no computador dele, pode ser que não esteja mais formatado como eu enviei. Um documento no Word, quando a gente passa de um computador para o outro, ele perde formatação. Não vai estar igual. Se alguém te enviou um documento no Word também, e você recebeu o documento no Word, e de repente você olha para o documento e vê que ele está desformatado, não é porque a pessoa te enviou ele assim, tá? Às vezes você, mas a pessoa é desorganizada, ele me enviou esse trabalho aqui todo desformatado, tudo bagunçado. Não, não é porque ele deixou tudo bagunçado. É porque te enviou o trabalho no Word e no Word perde formatação. Então, o correto, quando você vai enviar um trabalho para alguém, ou você vai enviar um contrato ou algo dessa natureza, você vai salvar ele em PDF, certo? Então, você vai em arquivos aqui, depois que o texto estiver já pronto, você já concluiu todo o texto, você vai em arquivo, salvar como? Ele vai me dar as opções onde eu quero salvar esse arquivo, né? Eu vou escolher uma pasta onde eu quero salvar, posso salvar na minha área de trabalho, né? Certo? Eu tenho aqui minha área de trabalho, eu vou salvar aqui na área de trabalho. Bom, aqui aparece, né, um título, empreendedorismo. Eu posso mudar esse título, né? Eu vou dar um backspace aqui, vou apagar, ou então ele estando selecionado, eu posso digitar o que eu quiser. Então eu vou digitar aqui teste. E aqui, como vocês podem observar, ele está me dando o tipo, o qual eu quero salvar esse documento. Esse tipo aqui é Word, mas eu quero salvar no Word? Não, eu quero salvar em PDF. Você vem aqui no final, tem uma seta. Tá vendo essa setinha aqui no final? Do seu lado direito? Dá um clique aqui com o botão esquerdo do mouse, vai abrir essa caixa de diálogo. Vocês podem observar que nós temos aqui várias opções. Várias opções, certo? Eu quero a opção PDF. Então eu vou selecionar a opção PDF clicando no botão do mouse do lado esquerdo. Uma vez que eu cliquei, pronto, já selecionei PDF aqui. Agora é só clicar em salvar. Ele vai salvar esse documento agora para mim em PDF.
Ele já está salvando. Ele já vai abrir o documento, né, automaticamente aqui em alguns instantes. Pronto, ele já está abrindo o documento em PDF. Só lembrando que ele ficou salvo lá na minha área de trabalho. Ele já abriu aqui em PDF. Dessa forma, eu posso enviar ele por e-mail. Ele não vai perder mais formatação. Não tem como eu mexer mais nele aqui. Então ele não vai perder formatação, tá? Aqui ele está salvo e protegido. Então aqui eu posso enviar tranquilamente por e-mail, via WhatsApp, onde vocês desejarem. E ele não vai perder formatação, ele vai formatado, bonitinho, tudo organizado. E se você receber um documento em PDF, ele vai vir organizado. Se você receber ele no Word, só de você mudar as versões, né? Por exemplo, você está no Word lá 2007, aí muda para uma versão 2017, 2018, já vai mudar totalmente a formatação do trabalho. Ou seja, vai ficar desorganizado. Então, o certo é salvar ele em PDF, como a gente fez aqui, e aí sim você vai enviar para quem você quiser, certo? Se eu quisesse enviar esse arquivo aqui por e-mail, né, eu simplesmente ia entrar aqui no meu e-mail, né, o meu e-mail está aberto aqui, eu vou ensinar para vocês como que vocês fazem para inserir esses arquivos aqui também por e-mail. De repente você quer enviar um arquivo por e-mail, você não sabe como que você vai enviar esse arquivo. Então a gente vai aprender agora nessa manhã, né, como que eu envio esse arquivo. Tá abrindo aqui o meu e-mail. Só um minuto, enquanto ele organiza aqui. Bom, aqui eu tenho alguns e-mails, né, que eu recebi, mas eu quero enviar um e-mail. Digamos que eu vou em novo, né? Em alguns lugares tem novos. Bom, quando eu vou enviar um e-mail, aqui ele já vai me dar algumas opções, né? Por exemplo, de Davi para quem eu quero enviar o e-mail. Aí você tem o endereço de e-mail o qual você quer utilizar para enviar esse arquivo. Eu tenho alguns endereços de e-mail salvos aqui no meu e-mail. Deixa eu ver se aparece alguma aqui. Bom, eu tenho aqui alguns e-mails, eu vou usar esse aqui. Como ele já está salvo, então ele já está linkado ali, certo? O assunto. Se eu não tivesse esse e-mail salvo aqui, gente, eu ia digitar esse e-mail aqui. Eu só ia digitar o e-mail, beleza? O assunto. Como eu coloquei lá teste, eu posso colocar aqui teste, né? Mas poderia ser qual o assunto, qual é o objetivo? Currículo. Você está enviando um currículo para uma determinada vaga? Por exemplo, currículo para a vaga de auxiliar administrativo. Então você colocaria aqui currículo para a vaga de auxiliar administrativo. Então você reduz um pouco, né? Então eu coloquei teste, mas se fosse o meu currículo para uma vaga de auxiliar administrativo, eu colocaria currículo para vaga administrativa. Se fosse um ofício, eu colocaria ofício destinada na causa tal. Por exemplo, ofício de solicitação de documento. Ofício de solicitação de um benefício para uma entidade de caridade. Então, assim, a gente geralmente discrimina aqui nessa caixa de diálogo. Quando a pessoa recebe um e-mail, a primeira coisa que ele visualiza, ofício tal, tal, tal. Ou então ele visualiza currículo, né? Como vocês podem ver aqui na minha caixa de entrada, folha de ponto de outubro. É porque o pessoal de RH, eles colocaram folha de ponto mês de outubro. Então aparece, né, aqui bem destacado
para que a pessoa possa saber qual é o assunto daquele e-mail. Então, sabendo qual é o assunto, ele vai priorizar esse e-mail. Então, se o assunto é o currículo para a vaga de auxiliar administrativo, ele vai abrir esse e-mail no momento certo que ele vai fazer a seleção para poder chamar, né, ou convidar as pessoas para fazerem entrevista. Então, você vai colocar o assunto que lhe for necessário. Aqui eu vou descrever, tipo, por exemplo, bom dia, é, é é o que eu quero. Por exemplo, eu quero enviar meu currículo para uma vaga de auxílio administrativo. Então eu vou escrever, bom dia pessoal, tudo bem? Ou bom dia, ponto de interrogação. É sempre interessante não encher muita linguiça. Faz, né, a coisa mais simplificada possível. Você está fazendo um e-mail. Bom dia, venho através desse solicitar, venho através desse solicitar, através do ofício, o número tal, 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 se fosse um ofício, né? Se é uma vaga de emprego, venho através, enviar o currículo, ou você pode pôr simplesmente currículo em anexo, né? Currículo. Espera aí, tá faltando um acento aqui. Currículo em anexo. Então, você pode pôr simplesmente isso. Você pode falar alguma coisa se você quiser, fica a critério de cada um. Mas, por exemplo, se eu estou enviando um currículo, eu poderia pôr bom dia, currículo em anexo. Certo, Joana? E aí agora eu quero enviar o meu currículo, ou eu quero enviar aquele arquivo teste que a gente salvou lá na área de trabalho. E aí como que eu faço? Bom, eu vou, aqui aparece inserir, inserir. Ele vai me dar algumas opções, tá vendo aqui? Arquivos, tabela, imagem, links, emojis. Arquivos, sempre arquivos. Você clica em arquivos. Ele já vai abrir uma caixa de diálogo aqui. Ele está dizendo assim, aonde está seu arquivo? E onde que a gente tinha salvo o arquivo? Na área de trabalho, né, gente? Então eu vou lá na área de trabalho. Então essa setinha, aqui a gente pode rolar a barra de... Tem essa barrinha de rolagem. Você clica com o botão do mouse aqui em cima dela, o botão do lado esquerdo, e segura e arrasta ela para baixo e para cima. E aí você vai encontrar a área de trabalho. Tá aqui, ó, minha área de trabalho. Eu sei que o arquivo teste está salvo aqui dentro. E nós temos ele aqui. Geralmente ele aparece aqui em ordem alfabética, então ele está um pouco mais para baixo. Tá aqui, certo? Como que eu faço para colocar ele lá? Vou dar um clique nele, botão do lado esquerdo do mouse, abrir. E ele vai já ser inserido, pronto, já está aqui dentro do meu e-mail, certo? Então agora eu já tenho aqui tudo organizado o meu e-mail, é só enviar o e-mail, certo? Então é dessa forma que você vai inserir o arquivo dentro do seu e-mail. Depois é só enviar e a pessoa já vai receber esse arquivo lá, certo? Alguma dúvida nessa questão de enviar arquivos aqui por e-mail? Ficou tranquilo? O e-mail ele tem várias caixas, né, de entradas. Aqui aparece algumas. Esse aqui é uma caixa de diálogo do Windows. Eu vou até aumentar um pouco aqui. Aqui aparecem os e-mails, né, na minha caixa de entrada. Lista. Não.
Aqui são outros e-mails que não são tão necessários assim, né? Por exemplo, alguém fala assim: "Ah, eu enviei o e-mail para você, você recebeu?" Aí você vai aqui nos destaques e o e-mail não está aqui. Você tem que olhar em outras caixas de entradas. Nós temos caixas de entradas chamada spam, lixo eletrônico e outros. Então, aqui nós temos outros, né? Aqui tem alguma coisa aqui, Algar Telecom, Mercado Livre, são e-mails que para mim são desnecessários, certo? Então eles aparecem aqui. Mas pode ser, né, que você esteja esperando um e-mail da empresa para te dizer que você vai fazer uma entrevista. E pode ser que esse e-mail, quando a empresa te manda esse e-mail, pode ser que ele entre aqui nessa caixa de entrada de outros, ou lixo eletrônico ou spam. Então sempre é bom você dar uma verificada para ver se você não tem algum e-mail aqui importante que você está esperando. Às vezes você está esperando o e-mail cair aqui na caixa de destaques e às vezes ele não vem, ou na caixa de entrada, né? Geralmente no Gmail ele aparece na caixa de entrada. No Gmail nós temos a opção de spam e no Hotmail nós temos a opção de lixo eletrônico. Então pode ser que ele esteja aqui, né? Aqui tem algumas pastas que a gente pode estar verificando. Aqui aparece, tá vendo? Ó, caixa de saída, caixa de entrada, temos 5 e-mails, temos a rascunho, enviados, excluídos, caixa de saída, histórico aqui, enviado, lixeira, lixo. Então pode ser que tenha algum e-mail aqui, né, nessa lixeira. Então, às vezes você está esperando um e-mail e às vezes ele não cai na sua caixa de entrada. Às vezes o aplicativo, o sistema entende que esse e-mail é um spam, esse e-mail é um lixo, não precisa dele, e aí já joga para lá. E às vezes é um e-mail importante, certo? Então, se você está esperando um e-mail e ele não caiu no seu telefone, no seu aparelho aí, no seu smartphone, eu vou fechar aqui. No final, eu vou mostrar para vocês como que funciona no telefone, para vocês conseguirem fazer. Então, voltando aqui novamente, então nós aprendemos aí salvar em PDF, aprendemos a inserir como anexo no e-mail para enviar para uma determinada empresa. A questão do texto, quando vocês forem digitar um texto para vocês enviarem por e-mail, tomem muito cuidado, porque o que acontece? Nós somos pessoas com culturas diferentes, né? Às vezes, a forma com que eu falo, às vezes eu quero escrever, e nem sempre a forma que eu falo é a forma que eu devo escrever, principalmente se você vai enviar um e-mail. Tome muito cuidado com as palavras que você insere lá no seu e-mail quando você for enviar um e-mail para alguém, certo? Tome muito cuidado quando você for falar com autoridades, né, com prefeitos, governadores, presidente da república, juízes, até mesmo advogados, a Vossa Excelência, sempre procura colocar em a Vossa Excelência esse, por exemplo, estou enviando esse ofício a Vossa Excelência solicitando um pedido de ajuda para a instituição de caridade situada na rua tal, 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 onde nós trabalhamos com pessoas que são moradores de rua, precisa comer, precisa alimentar. Então sempre procura sempre ser o mais técnico possível, né? Procura evitar escrever como fala. Às vezes a gente, como eu disse a vocês, nós vivemos em culturas diferentes. Quando eu fico perto dos meus pais são pessoas mais assim desprovidas de conhecimento, não teve tanta oportunidade na vida para estudar, então eles têm muitas palavras que eles não conseguem falar, às vezes fala, a gente às vezes observando eles conversarem, às vezes são palavras que para a gente talvez seja até um pouco engraçado, mas a gente respeita. Lógico que a gente tem que ter respeito pelas pessoas. Amo demais, né, meu pai e minha mãe. Amo estar perto deles.
Mas aí eles falam algumas palavras, né? E eu também falava até pouco tempo, tem me corrigido muito. Ainda falo algumas palavras que assim precisa ser corrigido. Eu me corrijo demais, a minha esposa pega no meu pé o tempo todo, porque como ela foi criada na capital, então as pessoas na capital, as pessoas com quem ela foi criada e foi envolvida são pessoas que tinham um vocabulário bom, um vocabulário perfeito. Inclusive, a mãe dela não estudou, mas a mãe dela conviveu com pessoas a vida toda. Pessoas, ela conviveu com juízes, com desembargadores, com pessoas que tinham um vocabulário bom. Então, a minha sogra, ela não tem estudo, inclusive ela está aprendendo a escrever, a ler, escrever, mas ela tem um vocabulário, né? A fala dela, ela fala bonito. Ela não tem muita dificuldade com as palavras, porque viveu no meio de pessoas que falavam correto. Já eu não, eu tenho muita dificuldade porque convivi no meio com pessoas que tinham muita dificuldade com o português. Então, às vezes a gente traz isso, né? Faz parte da nossa cultura, da nossa vida. Às vezes eu fico próximo dos meus pais 2 dias, 3 dias e eu já volto falando algumas palavras assim difíceis, né? Mas aí o que que acontece? Quando a gente vai escrever e-mails, a gente tem que ser técnico, né? A gente tem que esquecer a forma como a gente fala e escrever. Hoje, o pessoal de hoje, né, que está chegando aí, essa nova geração, não tem muita dificuldade com isso, porque já nasceram com os smartphones, mandando mensagem, recebendo mensagem, mandando mensagem no WhatsApp e já escreve ali o tempo todo, não tem tanta dificuldade. Mas as pessoas aí que são mais velhas, como eu, né, que tenho hoje 39 anos, com certeza, se não tiver ali um certo cuidado na hora de escrever, pode ser que escreva alguma palavra que nada a ver, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Ainda bem que nós temos, né, outro fator que é muito bom, que nos ajuda muito, que é a questão da correção ortográfica. Geralmente os e-mails eles entendem que a palavra está escrita ali de forma errada e ele vai te dar a opção para você corrigir essa palavra. Bom, pessoal, alguma dúvida até aqui? Tá tranquilo? Vamos falar um pouquinho sobre formatação de imagens, né? Por exemplo, eu tenho essa imagem e eu quero formatar a imagem. Para inserir a imagem aqui, a gente vai inserir. Eu vou falar sobre como inserir, depois a gente formata. Então, para inserir, só para a gente lembrar, né? Então, inserir uma imagem qualquer. Então, eu vou em inserir aqui na parte superior aqui do Word. Tem desenhar, tem inserir, página inicial, design. Então vamos em inserir imagens. Está vendo que aparece aqui? Inserir imagens. Aí eu tenho a opção de procurar uma imagem aqui online ou eu posso procurar no meu dispositivo, ou seja, na memória do meu computador. Aí eu tenho as minhas imagens aqui que estão salvas no meu computador. Eu poderia utilizar qualquer uma dessas imagens, era só clicar na imagem e inserir, né, essa imagem, ela já iria aparecer aqui, certo? Vou deletar porque eu não vou trabalhar com ela. Depois que ela aparece aqui, a gente formata ela. Então nós temos a imagem, já está aqui. Agora a questão de formatação. Como eu disse a vocês, se você quiser diminuir o tamanho dessa imagem, sempre diminua, né, na parte aqui superior, no canto. Nunca diminua uma imagem aqui, ó, no meio ou nas laterais, porque você perde a formatação da imagem. Quer aumentar o tamanho da imagem? Puxa no canto da imagem também, certo? Nunca arraste no meio, né? Por exemplo, aí ele vai perdendo a formatação, tá vendo? Então é interessante a gente não fazer dessa forma. Se eu puxo a imagem, olha só, não fica uma imagem feia. Olha só, ficou comprida, enlargueceu os ombros, o rosto ficou parecendo o rosto de um ET. Mas não, não é assim. Então a gente vai trabalhar aqui no canto. Aqui sim eu posso puxar, deixar pequena e deixar grande. Sempre que forem fazer formatação de uma imagem, lembre disto.
quebra de página, né, ou quebra de texto automático. Eu quero passar esse texto, essa imagem para trás do texto. Tá? Alinhamento com texto, quadrado, justificado através de superior, atrás do texto. Aí a imagem vai sumir. Então, superior, através de... Geralmente a gente usa a opção quadrado, certo? Quadrado eu consigo movimentar ela aqui para baixo, para cima, sem ter muita interferência. Geralmente eu coloco aqui quadrado, vai ficar maravilha. Formatei a imagem, né? Se você quiser deixar o texto aqui do lado da imagem, é só você fechar o tamanho da imagem, né? Você pode centralizar aqui, se você quiser. Pode pôr menor e pode centralizar. Tem muita gente que gosta de fazer dessa forma, já vi muitos textos dessa forma, né? A pessoa coloca as escritas, aí a gente pode fazer uma quebra de texto também. Ou então pode deixar dessa forma. Só que quando você vai inserir uma imagem no meio, você tem que fazer a quebra de texto aqui. Porque senão fica ruim, né, com a imagem aqui. Natural do Rio de Janeiro, natural do Rio de. Aí nós temos uma imagem aqui no meio, né, e o janeiro começou do outro lado aqui. Então não fica muito legal dessa forma. Teria que fazer uma quebra de texto. A gente escreveria um texto de um lado e um texto do outro. Aí sim, daria certo também. Que é aqui, ó, dividir em colunas, né? Aí a gente poderia estar dividindo isso aqui em colunas. Agora sim. Aí fica perfeito. Eu posso até aumentar um pouquinho aqui. Quando eu divido em coluna, podem observar que agora muda totalmente. Ó, natural do Rio de Janeiro, filho de pai suíço e mãe brasileira. Eu posso, tá vendo que aparece, ó, uma coluna de um lado e uma coluna do outro. Aí os textos ficam divididos. Então, eu vou ler todo o texto, né? Tornou um banco investidor em diversos setores, aí ele começa lá em cima de novo. Então, como eu fiz aqui a dividir em colunas, aí ficaria legal, né? Bom, é dessa forma que a gente faz, né? Se você quisesse também mexer na questão do layout dessa imagem aqui, na formatação da imagem, poderia fazer uma mudança nela aqui para ficar até mais legal. Poderíamos fazer dessa forma. Ficaria mais ou menos, né? Tem gente que gosta de fazer dessa forma. Eu vou mudar um pouco. Aí, como eu fiz uma quebra de página, eu vou tirar aqui o modelo justificado e vou colocar centralizado. Ou para a esquerda. Então são algumas ferramentas que vocês podem utilizar, como quebra de texto,
formatação de imagem, inserir, tirar, excluir, voltar. Ah, eu quero desfazer isso aqui. Vai dando um Ctrl Z aí, ó. Ctrl Z, vai desfazendo tudo que você fez. Ó. Ele vai voltando, vai voltando, vai voltando, vai voltando. Pronto, voltou lá no início de novo, né? Apenas dando Ctrl Z. Ctrl Z significa voltar, né, a anterior, a parte anterior. Então eu fiz uma mudança, voltar atrás. Ah, eu fiz uma mudança e não gostei. Então Ctrl Z vai voltar para trás. Vai, ou então você pode vir aqui nessas setinhas aqui em cima e desfazer aquilo que você acabou de fazer. Bom, pessoal, eu queria passar isso para vocês, né? Para a gente estar relembrando aqui essas partes que são um pouco mais assim importantes na questão do Word, porque vocês vão precisar fazer algumas planilhas no Word e é muito importante vocês saberem dessas informações. Alguma dúvida, pessoal, quanto ao Word? Algo aqui que você gostaria que a gente esclarecesse para você? Professor, eu gostaria de saber sobre essa parte assim e tal. Bom, pessoal, então nós estamos aqui hoje, né, concluindo essa parte de informática. Nós estamos dentro do nosso cronograma, né, que eu passei para vocês aí na primeira aula. Então hoje, a aula de informática, nós encerramos a aula de informática, né, hoje é 5/10. E amanhã a gente já inicia relacionamento interpessoal e a gente vai concluir no dia 21/10, ou seja, no dia 21 a gente já encerra e vocês concluem o curso de vocês de auxiliar administrativo. E parabéns a todos que chegaram até aqui, parabéns pelo seu esforço. Então hoje nós encerramos o módulo de informática, lembrando que nós temos uma atividade de suma importância que vocês precisam fazer. Tá? Vocês precisam fazer essa atividade ainda hoje. Eu preciso fechar a média de vocês até amanhã, né, nessa parte da informática. Então, pessoal, me ajudem aí. Entra lá, faz a atividade. Se vocês tiverem alguma dúvida, assista às aulas anteriores. Eu enviei para vocês lá o link da playlist lá no YouTube. Entra lá no YouTube, assista os vídeos. Se você quiser também, você pode se inscrever lá na nossa página do YouTube. E todas as vezes que eu posto alguma aula, você recebe essa aula aí, recebe essa notificação, né? Coloca lá o sininho de notificação e você vai receber essa notificação todas as vezes que a gente postar uma nova aula. Vamos encerrar por aqui. Vou deixar um tempo livre para vocês, aqueles que ainda não fez, né, a atividade que eu passei. Por favor, vamos fazer atividade. Eu vou estar fazendo a avaliação do conceito de vocês. Né? Eu avalio vocês pelas participações de vocês aqui nas aulas online. Eu avalio vocês, né, quando vocês assistem os vídeos lá no YouTube, comenta o nome de vocês. Eu avalio vocês quando vocês fazem a atividade. Então, como esse tema, né, de informática, ou esse conteúdo, esse módulo, fica meio difícil para a gente fazer uma avaliação com vocês. Se a gente tivesse uma sala, né, com vários computadores, seria muito bom, a gente ia fazer uma avaliação. Algo assim que a gente ensinou para vocês, vocês ia ter que desenvolver alguma planilha. Mas aqui fica meio complicado essa forma assim online, então o que eu peço para vocês, né, aquela atividade que eu pedi para vocês lá fazerem para mim, né, já é uma prova de que vocês realmente aprendeu algo que vocês vão levar para a vida de vocês. Porque o mais importante desse curso é vocês aprenderem alguma coisa. É vocês aprenderem algo que vocês vão levar para a vida de vocês. Né? Se vocês participarem aqui dessas aulas e não aprenderem nada, para mim é perca de tempo. Para vocês também. Mas se vocês aprenderam algo, nem que seja 5% daquilo que eu ensinei, eu tenho certeza que quando vocês tiverem a oportunidade, né, de fazer uma entrevista de emprego e poder desenvolver as habilidades de vocês, vocês terão sucesso.
Muito obrigado pela participação de vocês na nossa aula de hoje. Estou à disposição de vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida a qualquer momento, entre em contato comigo, professor. Eu estou com dúvida nessa parte aqui, assim, assim, assim. Entre em contato comigo. Eu estou à disposição de vocês para poder ajudar vocês, para poder instruir vocês. Pode mandar mensagem. Se eu não responder imediatamente, pode ser que eu esteja um pouco ocupado, pode ser que eu esteja fazendo alguma coisa, mas eu sempre respondo posteriormente. Então, estou à disposição. Podem mandar mensagens. Amanhã nós vamos iniciar o último módulo e eu acredito que vai ser muito bom esse módulo. Ele não é tão cansativo quanto informática. Informática às vezes é um pouco cansativo, mas relacionamento interpessoal, gente, é muito bom mesmo. Então eu peço a todos vocês que venham participar das aulas online para a gente poder discutir esse assunto. Quando a gente fala de relacionamento, né, nós estamos aqui criando um relacionamento de professor e alunos, e de alunos com alunos. Então é muito importante, esse tema é maravilhoso. Eu peço a vocês que façam um esforço para participar das aulas online, para a gente discutir esse tema. Vai ser muito bom, vocês vão aprender muito sobre como se relacionar em meio, né, à comunidade, em meio ao setor de trabalho, porque infelizmente nós precisamos ter bons relacionamentos. Nós precisamos aprender a controlar as nossas emoções. Nós estamos vivendo um momento agora, né, onde eu vejo pessoas se ofenderem o tempo todo. O tempo todo. Você entra nas redes sociais e você vê pessoas se ofendendo o tempo todo. Por conta, né, do momento que nós estamos vivendo, momento eleitoreiro. Então as pessoas se ofendem o tempo todo. Ah, porque um é de um lado, o outro é do outro lado, e aí fica aquele negócio daquelas ofensas. E aí um não aceita o ponto de vista do outro, o outro também não aceita, e aí vira aquela guerra nas redes sociais. E a gente, de vez em quando, a gente vê, porque eu creio que cada um tem, né, um ponto de vista de um determinado candidato, e você tem o seu ponto de vista, eu tenho o meu, e o mais lindo, né, na democracia é respeitar. Então eu respeito. Se você tem o seu ponto de vista, beleza. Posso não concordar, porque eu tenho o meu, mas você também não é obrigado a concordar com o meu. Então, se a gente entende que cada um tem a sua responsabilidade nesse processo, né, e cada um assume a sua responsabilidade e respeitam, né, uns aos outros, nós conseguiremos chegar do outro lado. Mas o que a gente vê são ofensas de um lado, de outro, de um lado e de outro. Ou seja, nós estamos precisando aprender a nos relacionarmos melhor para poder sentar numa mesa e conversar e sorrir e brincar e não perder os amigos por conta de um ponto de vista contrário. Desejo a vocês um excelente dia, um dia maravilhoso. Vamos aproveitar esse dia para fazer alguma coisa importante, né? Já iniciamos bem, iniciamos fazendo algo muito importante. Vocês estão aqui aprendendo algo que vão beneficiar vocês para a vida inteira. Então nós já começamos o dia bem e que nós possamos, né, que esse dia possa ser produtivo daqui para frente. Um forte abraço a todos vocês. Muito obrigado pela participação. Tenham todos aí um excelente dia. Um forte abraço aí do professor Davi. Muito obrigado, gente.